crianças brincando. Eu falei, cara, tem que abrir um vídeo aqui porque não para de sair notícia do Vasco. Então, tô chegando, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado do YouTube. Agradeço a força, agradeço a moral. Olha, vou começar com uma informação trazida pelo jornalista Gilmar Ferreira, aquele que é vascaíno e que é do Extra lá, né, que é do Grupo Globo. Ele trouxe uma informação de que essa cisma, essa pegação de pé do BAP é porque o Flamengo queria contratar o Sousa. O Flamengo achou que o Vasco estava com fogo de palha e que não ia contratar o Sousa. E como o Flamengo estava ali, parece que renovando o contrato com o Éric Pulgar, não sei se renovou, o plano do Flamengo era contratar esse Sousa lá do Racing. E acabou que o Vasco foi lá, usando o dinheiro do empréstimo DIP, e fechou a contratação do Sousa e trouxe. Então diz que isso deixou aí o BAP chateado. Hashtag chateado. E por isso ele tá pegando o pé do Vasco com relação ao Vasco tá pegando empréstimo para poder contratar jogadores, estando em recuperação judicial. É isso, é mágoa. É mágoa. Flamenguista tá numa preocupação com o Vasco, eu vou te falar uma parada, viu? Mas a juíza aí já negou, depois disso aí, a juíza já negou, travou 2 vezes o pedido do Vasco para liberar o empréstimo de 150 milhões, mesmo com o tal do Marcos Lamarca dizendo que vai antecipar o pagamento de 2 anos da recuperação judicial. O cara viu que estava um imbróglio e falou, ó, eu vou pagar 2 anos de recuperação judicial. Ele quer botar o dinheiro, só que aí parece que o juiz, o desembargador, sei lá quem foi, a juíza, né, da 4ª vara, não liberou aí para o Vasco ter esse empréstimo que seria importante, que o Vasco parece estar fechado com um zagueiro, um atacante e estava fechando um volante. Outra coisa, parece que o desembargador lá que negou 2 vezes agora o pedido do Vasco jogar no Maracanã, já está circulando foto dele aí na internet, não vou botar para não tomar um processo, que eu não sou bobo, com a camisa do Flamengo. Ô país safado, né, cara? Aí eu queria fazer uma consideração aqui, porque é o seguinte, agora fica um monte de flamenguista, jornalista dizendo, o Vasco tem que jogar em casa, o Vasco não tem o seu estádio, o Vasco tem que jogar em casa. E aí eles tomam de posse de um estádio público para poder captar recursos usando um bem público, que é um país de gente safada, é um país de gente corrupta, é assim mesmo. Não dá para esperar outra coisa quando se fala em Flamengo, política e Rio de Janeiro. Com todo respeito à galera do Rio de Janeiro, com raras exceções, o que tem de gente... Aqui em Brasília também, tá? Aqui em Brasília também. Mas sabe qual é a parada? Quando é para o Vasco jogar em São Januário contra o Flamengo e contra o Fluminense, que o Vasco é o único time do Campeonato Brasileiro que não pode exercer o seu mando de campo, ele perde 2 mandos de campo em todos os campeonatos brasileiros que ele disputa, porque ele não pode jogar em São Januário com o Flamengo e com o Fluminense. Esses arrombados desses jornalistas e esses arrombados desses influenciadores não ficam falando, não, o Flamengo e o Fluminense tem que jogar em São Januário, é o estádio do Vasco. Bota a maior pilha para o jogo ser no Maracanã. Aí sabe o que eu fazia agora? Porque teve uma desembargadora que ela determinou, porque a polícia que faz o patrulhamento em estádio disse que ali era um risco. Aí foi uma esculhambação, deram o aval para o Vasco, falou, a juíza deu uma determinação e falou, o Vasco tem o direito de mandar os seus jogos no seu estádio. O problema da segurança pública é do Estado, é do governo e é do batalhão especial que cobre os estádios. Não existe isso de, a gente não vai poder ter jogo lá porque a gente não pode garantir a segurança. Que papo furado é esse? Então quer dizer que na hora que convém, o Vasco não tem que jogar em São Januário, por causa de segurança, o Flamengo não pode jogar lá, o Fluminense não pode jogar lá, e um bando de jornalista e influenciador arrombado fica dizendo que o Vasco tem que jogar no Maracanã. Aí na hora que o Vasco quer jogar um jogo no Maracanã, o gramado, não pode por causa do gramado. Vá pra casa do caralho. Se eu fosse agora a direção do Vasco, se o Pedrinho fosse mesmo, tivesse culhões, o jogo contra o Flamengo e contra o Fluminense, São Januário. São Januário, que se lasque a torcida deles, vai lá pra Barreira, vai lá, vai enfrentar a torcida do Vasco lá, lugar hostil, vai pra lá, território hostil, e que se lasque, quem tem que garantir a segurança de torcedor fora do estádio é a polícia e o governo. Então, quer sacanear o Vasco, quer usar aí de
politicagem ou de gente que é flamenguista dentro de Tribunal de Justiça, bota o jogo para ser em São Januário que se lasque. Eu faria dessa forma. Eu quero a sua opinião aqui. O que você faria com relação a jogar em São Januário depois de agora eles obrigarem o Vasco a jogar em São Januário esse jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil? Bom, vamos lá, vamos concluir o vídeo aqui, né? Eu vou começar com o Campeonato Brasileiro. A bola rolou hoje, tá rolando, né? O Cruzeiro aí tomando outro ferro do Flamengo, né? É o terceiro seguido, eliminado. Eu acho que todo castigo pra otário é pouco, né? Filho, fica aí, fica bem aí. Porque olha só, o Cruzeiro foi eliminado para o Flamengo dentro do Maracanã, jogando covardemente o primeiro tempo. Jogaram como mocinha o primeiro tempo. E aí quando acabou o jogo, o tal do Fabrício Bruno e o Pedrinho BH foram dizer que, legal, o Flamengo mereceu e nós vamos torcer para o Flamengo na Libertadores. Olha o absurdo. A torcida do Cruzeiro chorando uma eliminação e o zagueiro deles, que se diz o zagueiro pica da galáxia, que é o mais veloz, que ninguém ganha dele na corrida, dizendo que vai torcer para o Flamengo. Ainda querem dizer que esse time regional, com torcedores regionais, tem mais torcida que o Vasco. Tá de sacanagem, né? Vocês estão de sacanagem. Olha, o Cruzeiro tá perdendo o Flamengo, mas os dois jogos que interessavam ao Vasco, o Inter tropeçou de novo em casa. Pegou um Atlético todo modificado, porque o Atlético poupando jogadores por causa da sequência. Entrou alguns jogadores titulares no segundo tempo. Era um time mesclado no primeiro tempo. E o Inter empatou 0-0 em casa. O segundo jogo, tá? Empatou com o Remo e agora empatou com o Inter. Empatou com o... Empatou... Rapaz, acabei de falar aqui. O Internacional empatou com o Atlético Mineiro. Tô ficando maluco. Então, assim, o Inter e o Remo, os dois têm 2 jogos a mais que o Vasco. O Remo também jogou hoje, perdeu de virada pro Fluminense. O Remo tem um ponto a mais que o Vasco e 2 jogos a mais que o Vasco. O Inter tem 2 jogos a mais que o Vasco e com esse empate foi a 24. Então passa a ter 2 pontos a mais que o Vasco e 2 jogos a mais que o Vasco. Então eu falei, tá embolado, né, cara? Tá embolado. E aí vamos ver o que vai rolar amanhã. O Mirassol pega o Santos, é um jogo importante. O Vasco pega o Palmeiras, um jogo difícil. E o Grêmio pega o Bragantino jogando lá em São Paulo. Outro jogo difícil para o Grêmio também. Esse campeonato vai ficar... Essa briga ali ainda promete ser bastante disputada ali nessa parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Então é isso, tá aí o Cruzeiro dizendo que vai torcer para o Flamengo, perdendo, tomando ferro agora no Mineirão, de novo. E uma última informação, o time feminino do Vasco venceu o Taubaté por 2-1 e volta para a elite do futebol brasileiro, vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, as meninas aí representando o Vasco da Gama, viu? Show de bola, um dia depois do Vasco completar o aniversário, pelo menos uma notícia boa, né? Pelo menos uma notícia boa. E é isso, gente, vou terminar ali de jantar, de confraternizar com a minha família, com a minha sobrinha. Um beijão para todos vocês, se inscreve, amanhã eu espero vocês lá no Ponte do Cerrado, tá? O jogo é 4 horas, vou estar lá, vou descer para lá umas 2 horas da tarde, botar aquela cerveja para gelar, um espetinho para nós, a TV pra gente assistir o jogo. Então quer um lugar para assistir um joguinho, comer uma comidinha gostosa, Ponte do Cerrado amanhã, tô lá. Depois do almoço eu tô descendo para lá, espero lá pra gente fazer aquela corrente para ganhar do Palmeiras amanhã. Fé em Deus a gente ganha, tá? Se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa o like, tamo junto e com Deus.